Fala galera, finalmente vamos resolver, né, os exercícios, né, para finalizar essa parte de movimento uniformemente variado. Então vamos à leitura desse primeiro exercício aí, bem interessante. A velocidade escalar de um corpo varia em função do tempo, como está representado no gráfico a seguir. Em cada um dos trechos de 1 a 7. Classifique o movimento em progressivo ou retrógrado, acelerado, retardado ou uniforme. Caso o corpo não esteja em movimento, classifique-o em repouso. Então, essa questão ele deu o gráfico VT, o gráfico velocidade versus tempo, dividido em vários trechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, em cada trecho, a gente vai classificar o movimento, quanto a ele ser progressivo, retrógrado, acelerado, retardado ou uniforme. E se ele não tiver em movimento, a gente tem que classificar em repouso. Beleza? Então, vamos fazer aqui com calma e discutindo cada um. Primeiro, no primeiro trecho, o primeiro trecho é esse trecho aqui. Esse primeiro trecho, galera, vamos primeiro classificar em progressivo ou retrógrado. Como é que a gente faz isso? Se a velocidade é positiva, ele está se deslocando no movimento progressivo. Se a velocidade é negativa, ele está se deslocando no movimento retrógrado. Não é assim que a gente classifica? Nesse caso, a velocidade é positiva, Mas, professor, ela está variando. Sim, ela está variando, mas ela é positiva. Então, o movimento ele é progressivo, Então, beleza. Eu vou colocar aqui o movimento progressivo. Mas ele é acelerado ou ele é retardado, professor? Aí veja, o gráfico VT é uma reta. Isso é um movimento uniformemente variado, O trecho 1, movimento uniformemente variado, com aceleração positiva. Ou seja, se o módulo da velocidade está aumentando, ele está acelerando. Velocidade positiva, aceleração positiva. Está acelerando. Então, é um movimento progressivo e acelerado. É bem tranquilo isso aqui, Então, o trecho 2, o que é que está acontecendo no trecho 2? O gráfico VT é uma reta horizontal, ou seja, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, é um movimento uniforme. Se o movimento uniforme, ele nem acelera e nem freia, a velocidade é constante. Então, ele é, no caso, progressivo, porque a velocidade é positiva, É um movimento progressivo, mas não é nem acelerado e nem retardado, é uniforme, Movimento uniforme. Tudo bem? No trecho 3, a velocidade ainda é positiva, por mais que ela esteja freando, diminuindo, mas ela é positiva, Gráfico VT, a reta apontando para baixo, Nesse caso, a velocidade é positiva ainda, é um movimento progressivo. Professor, mas ela está diminuindo. Pois é, mas esse diminuindo aí quer dizer que ela é retardado, entendeu? Não é que ela é retrógrada, é retardado. Está freando, Aceleração negativa, velocidade positiva, está freando. No trecho 4, a velocidade é igual a zero. Se a velocidade é igual a zero, o corpo não anda. Então, ele está em repouso, Está em repouso. Está nem acelerando, nem freando, nem andando para canto nenhum. Ele está em repouso. No trecho 5, a velocidade é negativa. Se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado, O fato da velocidade ser negativa, a gente diz que o movimento é retrógrado. Mas, professor, ele está aumentando o módulo da velocidade ou diminuindo? Ele está aumentando, ele está acelerando. Lembra, velocidade negativa, deixa eu colocar aqui, velocidade negativa e aceleração também negativa, que é o que acontece no trecho 5, Gráfico VT, a reta aponta para baixo, aceleração negativa. Mas como a reta está na parte de baixo do gráfico, a velocidade é negativa também, Os valores de velocidade aqui são negativos. Então, ele está indo contra a trajetória e acelerando, é um movimento retrógrado acelerado, beleza? Movimento retrógrado acelerado no trecho 5. No trecho 6, a velocidade é negativa, mas ela é constante, ou seja, é um movimento uniforme, um movimento retilíneo uniforme, só que retrógrado, Ele é retrógrado
Mas ele nem acelera e nem freia. Retrógrado uniforme. É bem tranquilo isso aqui, você já está sacando, certo? E aí no trecho 7, a velocidade ainda é negativa, porém a aceleração é positiva, né? Velocidade negativa é retrógrado, só que como a aceleração é positiva, né, tem sinal contrário, então é retardado, ele está freando, né? Ó. Tanto é que uma hora a velocidade aqui vai zerar. Então é um movimento retrógrado, porque a velocidade é negativa, mas o fato da aceleração ser positiva, ele é retardado. Vale, professor? O bichinho é retardado. É retardado. Pronto, então assim a gente analisa, né? Se o movimento é progressivo retrógrado, só diz respeito à velocidade. Só a velocidade já basta. Se a velocidade é positiva, progressivo. Se a velocidade é negativa, retrógrado. Mas para dizer se ele é acelerado ou retardado, tem que combinar a aceleração com a velocidade, né? Se a aceleração e velocidade tiver o mesmo sinal, tiver no mesmo sentido, ele é acelerado. Que isso acontece no trecho 1 e no trecho 5, né? No trecho 1 é acelerado, no trecho 5 ele é acelerado também. Por exemplo, no trecho 2 e no trecho 6, ele é uniforme, ele nem acelera e nem freia. E no trecho 3 e 7, a velocidade e a aceleração têm sinais contrários, então ele freia. No trecho 3 ele freia, é retardado, e no trecho 7 é retardado também. E no trecho 4 aqui ele nem anda, né? Ele fica em repouso. Tudo bem? Então é uma questãozinha aí só de classificar os movimentos. Bora para a próxima questão. Beleza, vamos ler essa segunda questão da gente aí. Um avião precisa atingir uma velocidade de 540 km por hora para decolar com sucesso. Sabendo que um certo avião, partindo do repouso, levou 30 segundos para decolar, acelerando uniformemente, determine. Letra A, qual é a aceleração do avião? E a letra B, o comprimento da pista percorrido pelo avião. Como é, professor? Seguinte, um avião ele precisa atingir aí 540 km por hora para poder decolar, né? Certo. Sabendo que esse avião ele partiu do repouso e levou 30 segundos para decolar, acelerando uniformemente. Determine qual foi a aceleração do avião, né? E na letra B, o comprimento da pista percorrida por esse avião. Galera, para resolver essa letra A, a gente sabe que a aceleração é ΔV sobre ΔT, né? É a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. ΔV é velocidade final menos velocidade inicial, dividido pela variação do tempo. Se ele partiu do repouso, né, eu posso garantir que a velocidade inicial é igual a zero, se ele partiu do repouso. E a velocidade final? Aí veja, 540 km por hora. E aí, galera, 540 km por hora, a gente tem que transformar para metros por segundo, né? Porque a unidade de medida da aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, como é que eu transformo, né, de quilômetro por hora para metros por segundo? Isso aqui a gente comentou lá no comecinho, né? De quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6, né? E se for o contrário, de metros por segundo para quilômetros por hora, claro, multiplico por 3,6. Nesse caso, eu vou dividir, né? 540 km por hora dividido por 3,6. Se você fizer essa conta, vai dar exatamente 150 metros por segundo, beleza? Então, quer dizer que essa velocidade é de 150 metros por segundo. Ele foi de 0 a 150 metros por segundo em 30 segundos. Então, né, a aceleração aí é de 15 dividido por 3, 5 metros por segundo ao quadrado. É essa a aceleração do avião, 5 metros por segundo ao quadrado. Show de bola? Deixa eu apagar isso aqui para a gente responder a letra B, tá certo? Vou apagar aqui e a gente responde a letra B. Beleza, tudo apagadinho. Bora responder a letra B. A letra B pede o seguinte: qual é o comprimento da pista percorrido pelo avião, né? Vamos desenhar esse caso aí. Nós temos então aqui o avião, eu vou representar por uma bolinha, que eu não sei desenhar um avião direito. Ele parte do repouso, né? Velocidade igual a zero.
está acelerando para a direita com 5 metros por segundo ao quadrado, que a gente descobriu. E aí ele vai demorar, né? Ele vai andar uma certa distância d para atingir uma velocidade de 150 metros por segundo. Como é que a gente faz para encontrar esse comprimento percorrido, né? Veja, a gente pode fazer isso de várias formas. Só que tem uma forma mais rápida, né? A gente tem a velocidade inicial, tem a velocidade final, tem a aceleração e quer descobrir a distância. Não envolveu o tempo, não pediu o tempo necessário para ele percorrer essa distância, né? Então, se não pediu o tempo, a gente aplica a Torricelli, que a gente viu na aula passada, certo? Como é Torricelli, professor? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais ou menos 2A delta S, né? Só que, veja, né? A questão do sinal aqui, se o corpo está acelerando, eu vou botar mais. Se o corpo estiver freando, eu vou botar menos. Nesse caso, o corpo está acelerando, né? A partir do repouso e atingiu 150 metros por segundo, ele está acelerando. Beleza. Então, eu vou botar mais. E aí, a velocidade inicial é zero, porque ele partiu do repouso. Então, vai ficar o seguinte, velocidade final, que é 150 ao quadrado, é igual a mais, né? 2 vezes a aceleração, que é 5, vezes a distância que ele vai andar. E aí, ó, 150 ao quadrado vai dar um número bem grandão. 22.500, né? 22.500 é igual a 10 vezes esse deslocamento. Então, corta aqui um zero daqui com um zero daqui. Então, a gente vai ficar aqui a distância de 2.250 metros. Por isso que as pistas dos aeroportos são bem grandonas, né? Porque veja, em 30 segundos, o avião partiu de zero e atingiu 150 metros por segundo e andou 2.250 metros, né? Aproximadamente aí, ó, aproximadamente não, exatamente 2,2 km e 250 metros, né? 2.250 metros. É uma distância considerável em 30 segundos, né? O bicho é rápido. Então, beleza, galera. Eu poderia fazer essa questão por função horária da posição? Poderia. Como é que ficaria? Você sabe, né, que ele acelera a 5 metros por segundo a cada segundo. Se ele partiu do repouso e atingiu 150 metros por segundo, galera, o que é que acontece? Se eu pegar 150 metros por segundo e dividir por 5, você vai encontrar que vai dar 30 segundos, né? É, professor, exatamente o que a questão falou, né? Ele vai demorar 30 segundos para decolar. Eu poderia jogar na função horária da posição, né? Posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais AT quadrado sobre 2, né? Só que aí eu poderia fazer a consideração que ele partiu da origem, partiu do repouso, né? E aí a aceleração é 5 e o instante de tempo é 30. Se eu jogar aqui os valores, né? 5 metros por segundo ao quadrado e 30 segundos, se eu jogar essa conta aqui, vai dar exatamente 2.250. Mas é mais complicado, é melhor fazer por Torricelli, beleza? Tranquilo demais? Show de bola. Bora para a próxima questão. Nessa questão é uma questão, digamos, conceitual, né? Vamos ler ela aí. Um carro está andando ao longo de uma estrada reta e plana. Sua posição em função do tempo está representada neste gráfico. Estrada reta e plana e a posição em função do tempo, né, está registrada nesse gráfico louco aí. Sejam VP, VQ e VR os módulos da velocidade do carro, respectivamente, nos pontos P, Q e R, indicados nesse gráfico. Com base nessas informações, é correto afirmar que... Então é o seguinte, né? A questão falou que VP, VQ e VR são os valores das velocidades nos pontos P, Q e R, respectivamente, né? Então, o que foi que a gente conversou no finalzinho da aula de gráficos, né? Que é o seguinte, quando a gente tem um gráfico posição versus tempo, né? Posição versus tempo, galera. Sempre guarde isso. A inclinação da reta tangente ao gráfico em cada ponto vai dar exatamente o valor da velocidade. Lembra disso? Então, basta a gente ver quem é que está mais inclinado do que quem, né? Ó, o nosso V aqui, né? VP é maior do que VR, que é maior do que VQ. Tudo bem?
Então, se a gente for analisar, né, não tem nenhuma alternativa, mas é só trocar, né? VQ é menor do que VR, que é menor do que VP. Justamente por conta da inclinação da reta. Quanto maior for inclinada a reta, maior é a velocidade instantânea, naquele instante de tempo, certo? Tá aqui, ó, VQ é menor do que VR, que é menor do que VP. Então, gabarito aqui, letra B de show de bola, beleza? Questãozinha conceitual sobre inclinação da reta tangente, que nos diz a informação da velocidade. Cuidado, num gráfico, posição versus tempo, certo? Tem que ser no gráfico, posição versus tempo. Tudo bem, galera? Espero que eu tenha ajudado vocês nesse nosso terceiro dia de minicurso, no que a gente viu movimento retilíneo uniformemente variado. Realmente, galera, é um conteúdo bem extenso, né? Tem muitas possibilidades. E aí no mini curso aqui não dá para ver tudo que envolve movimento retilíneo uniformemente variado, né? Todas as possibilidades de exercício, né? Mas com certeza nós vimos os principais pontos, né? Nós batemos todos os gráficos, batemos todas as funções horárias, né? E vimos aí os principais exercícios. Vimos a equação do Torricelli também. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado. Aguardo você amanhã, quando a gente vai ver lançamento vertical e queda livre. É um caso particular de movimento uniformemente variado. É bem interessante, beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo. Valeu.